com frutos, campos, flores, com fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte divina de tua criatura, e generosa pelo imenso dom do seu amor sem fim. Ó irmão sol, irmã lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Ó irmão vento, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo nos campos, entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria, passos meus dias, pregando o amor. Sempre cantando com muita alegria, passo meu dia pregando o amor. Passo meu dia pregando o amor. Muito lindo. Viva São Francisco. Vamos montar então a mesa agora, né? A Cláudia Gomes está aí. Será que hoje seria a vez do Antônio Marteleto trabalhar na mesa, Cláudia? Ele não está presente. Você pode fazer a mesa para nós, Claudinha? Eu estou aqui, Mardenise. A Cleia também está aí, né, Cleia? Então, a Cláudia, você pode fazer a mesa, Cláudia? Eu, você e a Cleia, pode ser? Posso sim, compõe com vocês. Tá, então você faz a primeira cabine, a Cleia a segunda e eu faço a terceira, pode ser? Aí eu faço a primeira? Que aí você reza o evangelho e lê para nós, pode ser? Pode. Porque eu não sei, o Felipe não deu sinal hoje, ele está aí, né? Se você não quiser ler, ele lê e você faz a primeira. Ele está com probleminha de rede. Eu estou aqui. De rede, né? Tá aí, Felipe? Uhum. Então a Cláudia vai fazer a primeira, a Cleia a segunda, eu faço a terceira e você lê para nós, Felipe? Sim. Então vamos lá. A Cláudia abre o evangelho, tá, Cláudia? Tá bom. E, no caso, a gente reza primeiro o Pai Nosso, né? Isso mesmo. Tá bom. Então, vamos lá. Dando início a mais
uma reunião da nossa casa, do nosso querido grupo, que é o GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis. E vamos iniciar com o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 8 e o item 9. Pegou, Felipe? Uhum. Item 8. Para se apanhar o verdadeiro sentido das palavras, né, de que ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo, né, e que seja necessário nascer de novo da água, né, cumpre também se atende na significação do termo água, que ali, no diálogo de Jesus entre Nicodemos, não for empregado na acepção que lhe é própria na atualidade. Porque muitos imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saía das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, e que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas produzem os animais vivos e que nada na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Tal interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma. É nesse sentido que, a princípio, naquela época, eles compreenderam. O Espírito sobra onde quer, ouves-lhes a voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem quer que ele quer, ou da alma do homem. Nessa última acepção, não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o espírito. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Isso. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazei, Senhor, eu não procure tanto,
ser consolado como consolar, ser compreendido como compreender, ser amado como amar, pois é dando que recebemos, é esquecendo-nos que nos encontramos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Viva Deus! É com muita alegria que a gente tem a honra de participar de uma reunião pública no nosso GEFA online. Tempos de tecnologia, né? Tempos de progresso, tempos de evolução. Então, nós vamos utilizar disso tudo para chegar até os corações de todos os nossos queridos. E comentando um pouquinho desse evangelho, ele vem nos dizer a diferença, né, entre ressurreição e reencarnação. E todos nós espíritas sabemos a importância das reencarnações. É através delas que nos modificamos, aprendemos, crescemos, temos oportunidades diversas nos mundos de Deus, nosso Pai Criador. E a gente aprende lado a lado, caminhando, se apoiando, estudando e, principalmente, praticando o amor que nosso Senhor Jesus exemplificou para todos nós. E não tem como ficarmos mais perto de Deus, o nosso Criador, se não for assim. Porque cada reencarnação a gente aprimora, a gente cresce, a gente melhora. E é assim que Ele nos quer, cada vez mais puros, bons, unidos e irmãos. Que Deus, nosso Pai, continue a nos abençoar sempre. Que Jesus, nosso irmão e mestre, nos ilumine sempre. E que Nossa Senhora, Maria de Nazaré, nossa mãe, nos envolva e nos dê muita paz com seu manto azul e eterno. Que assim seja. Viva Deus, meus irmãos encarnados e desencarnados. O Evangelho de hoje veio nos trazer um assunto que devemos refletir diariamente. Principalmente hoje, nós estamos passando por um período de transformação da nossa morada, essa morada que se chama Terra, desse planeta Terra, esse planeta azul, onde nós estamos passando pelo período de prova e expiação a caminho da regeneração. E por isso, muitos irmãos não estão dando conta de cumprir aquilo que foi prometido quando reencarnou. E estão perdendo a oportunidade da caminhada. E estão passando para o plano espiritual antes da data marcada nas suas reencarnações. Por isso, nós estamos ouvindo o Evangelho e lembrando desses irmãos que não fizeram aquilo que prometeram quando reencarnou. Essa bendita oportunidade que nós estamos tendo, porque sabemos que muitos irmãos estão querendo reencarnar e não estão tendo essa chance. Vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, que sabemos que é ela que acolhe, consola e aconchega esses irmãos no plano espiritual, para que ela possa amenizar essa situação aqui no planeta. Que esses irmãos, principalmente esses jovens, possam conhecer a religiosidade para poder ser consolado, ser compreendido nas suas interrogações, que muitas vezes eles não têm a resposta. E nós estamos tendo o privilégio de receber o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita.
que está nos dando a oportunidade de nos orientar e nos consolar. Muita paz. Que Jesus abençoe hoje, agora e sempre. Xadã, Cleia. Viva a Deus, meus irmãos, com muita alegria e paz no coração, que aqui vamos hoje para mais uma das nossas reuniões. Focar na reencarnação. A reencarnação, nós sabemos, um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos, né, que o Pai nos concede por grande misericórdia, que nós entendamos a verdadeira função da reencarnação, para que nós tenhamos a condição de estarmos cada vez melhor na estrada da evolução, que saibamos usar desse privilégio para nos engrandecermos e, principalmente, para convivermos com o nosso semelhante enquanto reencarnado. Se já disseram, né, como Francisco nos disse, que ele procurou Deus, não conseguiu encontrá-lo da maneira que estava procurando. Como ele já procurou Jesus, procurou a si mesmo, também não encontrou. Mas ele encontrou, quando ele procurou o próximo, ele encontrou os três no próximo. Então, meus irmãos, é sair do nosso interior, deixar para trás todas as mazelas que nos prendem às sombras e caminharmos em busca da luz, agradecendo ao Pai, não é? Toda essa oportunidade e chance de conhecermos essa doutrina que tanto tem nos ensinado e que tanto tem para nos ensinar ainda. Que sejamos espíritas de fato e de verdade, no nosso dia a dia, no nosso coração, nas nossas mentes e principalmente na convivência com os nossos irmãos. Muita paz, Ragenon Mardenise. Agora a gente passa para a nossa palestra, né, nosso estudo. E quem que vai fazer para a gente hoje? Ah, que bom! Que bom, Olídio, seja bem-vindo. Qual o tema que ele vai falar? Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande mesmo estar participando, né, da reunião, participando agora como um palestrante, não palestrante, né, mas como alguém que dividir um pouquinho do que vem estudando. Né, o tema que eu escolhi foi a amizade. Caiu muito bem com a passagem do Evangelho que foi tirada agora, né? Foi nos mostrado a reencarnação. Um dos exemplos que eu trouxe é justamente esse. E eu vou compartilhar aqui, então, essa apresentação que eu fiz, né, nesse horário. E alguém me dá um retorno, por favor, para ver se está tudo certinho nela. Já está aparecendo aí na tela. Então vamos lá, né? O Nivaldo tinha me pedido, né, para fazer um estudo há um tempo atrás e tinha deixado um tema livre para mim. Quando foi no final do mês de setembro, melhor, no final do mês de outubro, eu comecei a estudar um pouco sobre amizade e vi uma palestra em que era falado nela sobre o Evangelho de Lucas.
né? O foco dela era o Evangelho de Lucas. E aí, o palestrante cita a amizade entre Lucas e Paulo. E eu achei muito bonita a forma como ele falou daquela amizade e a contribuição que ela trouxe para todos nós, né, com a divulgação do cristianismo. E aí eu pensei em alguns outros exemplos que nós temos também na literatura, que se encaixa muito com isso, né? Dois amigos, dois companheiros de caminhada, que ao se apoiarem, ao se incentivarem, né, trouxeram uma grandiosidade para todos nós, né? Mas de início, eu queria trazer essa definição de amizade, foi publicada na Revista Espírita, no ano 6, em junho de 1863. E eu gostei dessa mensagem porque ela traz, né, a proteção divina, a virtude e o propósito, né? E a mensagem completa, ela diz, né, a verdadeira amizade só existe entre homens virtuosos, que se reúnem sob a proteção do Todo-Poderoso, para se encorajarem reciprocamente no cumprimento de seus deveres. Todo coração verdadeiramente cristão possui o sentimento da amizade. Ao contrário, essa virtude encontra no egoísmo das almas viciosas o escolho que, semelhante à semente caída sobre a rocha árida, a torna infecunda para o bem. Cercai vossa alma com o muro protetor de uma prece cheia de fé, a fim de que o inimigo, seja interno ou externo, aí não possa penetrar. Chamando atenção, né, para o propósito de uma amizade balizada nessa proteção divina, que o que define realmente esse sentimento, esse relacionamento que todos nós desenvolvemos. Então, falando sobre Lucas e Paulo, o que me chamou a atenção na história desses dois? Eles foram os pilares, né, da divulgação do cristianismo, e o outro porque Lucas foi que nos nomeou cristãos, né? Mas esse encontro, ele acontece na cidade de Antioquia, quando Paulo ainda estava afastado das pregações, né? Ou melhor, Saulo de Tarso, ele já tinha vivido aquele momento em Damasco, já tinha encontrado Jesus, já seguia já os ensinamentos dele, do mestre, mas ele ainda não se sentia à vontade para voltar a ser aquele pregador que ele era antigamente, quando ele ainda perseguia os cristãos, né? Então ele ajudava Barnabé e outros em algumas atividades diárias, atividades ali na cidade, né? Na divulgação mesmo do evangelho, nos estudos que ocorriam à noite, mas ele não propriamente, ele não era o pregador, ele não falava. Mas então um dia chega esse jovem, né? Foi aí que surgiu, certa vez, um médico muito jovem de nome Lucas, de passagem pela cidade, e aproximou-se da igreja, animado por sincero desejo de aprender algo novo, né? Esse jovem, logo que conhece o Saulo, ele sente essa afinidade por ele, e a afinidade é mútua. Paulo começa a ensinar para ele ali todos os ensinamentos de Jesus, né? Dessa amizade, então, que ela segue por diversos anos, né, até o fim da vida de Paulo, naquele início ali, quando ela começa, Paulo, eu acredito que vê em Lucas um sucessor. Paulo tem seu ânimo renovado, porque ele já vinha de uma situação que não era muito boa, como eu falei, ele já não se sentia tão confiante assim para falar, né? Então ele vê em Lucas ali essa renovação, né, do seu ânimo. E a importância, né, de Lucas para Paulo é que foi através dos conselhos de Paulo, né, dessa vontade que Paulo tinha de escrever sobre Jesus, mas de uma forma que Jesus fosse visto, né, um lado mais humano. E pede também a Lucas que escreva o Ato dos Apóstolos, né, que é o relato justamente dos apóstolos, mas não com aquela visão de que tudo seria maravilhoso, tudo seria belo. Paulo pede justamente para que ele cite outras situações, né? Então, o que nós vemos aí é justamente isso, né? Nas cartas, Paulo, ao longo de escrever as cartas, ele vai falando dessa amizade, ele sempre chama Lucas de amigo, sempre chama Lucas, né, do querido amigo, doutor, o médico amado, né? Nas cartas, né, por exemplo, em Colossenses, ele pega e chama, né, refere-se a ele, né, o médico amado, meu querido amigo. Em outros momentos, Paulo cita outras pessoas, né,
quando em cartas a Timóteo e Tito, só que ele se refere a eles como crianças, né? E a Lucas, ele sempre se refere ao amigo como uma pessoa mais querida, né? E a importância do Evangelho de Lucas também é que ele é tão rico na forma que ele é descrito, né? Ele detalha tão bem o nascimento de Jesus, os milagres de uma forma mais aprimorada, né? Nesse evangelho há também o maior número de parábolas, alguns relatos únicos, parábola do bom samaritano, do filho pródigo e a cura dos 10 leprosos, né? Então, os dois se reencontram e se separam. Permanece, ou seja, somente esse amigo fica ali com ele, né? E um outro dado que eu achei muito interessante é como eles formaram a base do Novo Testamento, porque o Evangelho de Lucas ele tem, né, mais de 19 mil palavras. O livro dos Atos dos Apóstolos tem mais de 18 mil. As cartas de Paulo, mais de 32 mil palavras. Então, somando aí, você tem mais de 70 mil palavras. O Novo Testamento, ao todo, ele tem 138. Então, metade do Novo Testamento foi escrito por esses dois, né? Então, é um relato, assim, extremamente importante, né? Dessa amizade é que nós temos toda essa base do que nós conhecemos hoje. E como eu disse, né? Já na prisão, no final da vida, e no livro Paulo e Estevão é relatado isso de uma forma muito emocionada, quando Paulo escreve essa carta e fala, né? Que ele cita lá todos que o abandonaram, mas ele fala, né? Que o companheiro Lucas permanece, o amigo Lucas fica ao lado dele. Um outro relato que eu achei muito bonito também, muito interessante de ser falado, acontece no livro Há 2000 anos, né, que é um romance ditado pelo Espírito Emmanuel, né, o Chico Xavier. É um romance que muitos de nós já conhecemos ele. O foco aqui não é o romance, mas é uma amizade que se desenvolveu ali, que é entre a esposa do senador romano, né, que é Lívia, e a sua serva, Ana. E por que eu retirei, né, que eu quis destacar esse relato aqui? É porque dessa improvável amizade não existia nenhum tipo de obrigação ali, né, entre uma senhora e a sua serva. Mas a gente vê que quando essa união entre os corações, né, quando há um estreitamento ali de destinos, né, as almas se entrelaçam, os propósitos, né, acabam por caminharem junto, isso gera uma transformação mesmo nessas personagens. Porque a Ana, essa serva, que era uma pessoa muito atenciosa, era um pouco mais velha que a sua senhora, né, ela assistia às pregações ali já do profeta de Nazaré, assim como eles chamavam Jesus, e desenvolveu, então, uma respeitosa, uma admiração muito grande por Jesus. E ela compartilhava isso com a Lívia. E a Lívia sempre escutava muito bem isso, né? Sempre acolhia muito isso. Talvez porque a filha dele estivesse doente, ela precisava de algo mais, já que eles não conseguiam uma cura para a filha dela, né? Ela e o senador fizeram de tudo e não conseguiram. E quando ela ouvia falar de Jesus, ouvia falar desses milagres, de tudo que acontecia, o coração dela queria mais e mais conhecê-lo, porque ela tinha essa certeza que Jesus poderia fazer pela filha dela o que estava fazendo por outras pessoas. Então, eu vou citar um desses momentos aqui, que é muito importante dessa história, né? Que a Ana estava relembrando, né, um momento em que Jesus recebe as criancinhas. Então, ao sair da barca de Simão, nós o esperávamos em massa, para lhe beber os ensinos consoladores. Precipitamo-nos para ele, ansiosos todos de receber ao mesmo tempo os sagrados eflúvios de sua presença conformadora. Mas, nesse dia, muitas mães compareceram à prédica, conduzindo os filhinhos que se confundiam em algazarra ensurdecedora,
como um bando de passarinhos inconscientes. Simão e mais alguns discípulos começaram a repreender severamente os meninos, a fim de que não perdessem o encanto suave e doce das palavras do mestre. Mas quando menos esperávamos, sentou-se ele na pedra costumeira e exclamou com indizível ternura: deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino do céu lhes pertence. Então, o que nós percebemos aqui, né, nesses relatos que a Ana trazia, é essa doçura e essa forma como Jesus acolhia, e foi isso que cativou Lívia. Eu não sei, né, se pelo sentimento de mãe ou por ela já ser mesmo um espírito mais desperto, mas ela seguiu Jesus, né? E durante esse relato de Ana, quando Ana estava comentando com Lívia, né, sobre essa passagem de Jesus, deixar ver as criancinhas, a filha dela ouviu. E ao ouvir isso, ela chega para o senador e pede: olha, eu quero conhecer o profeta de Nazaré. Só que ele, né, muito orgulhoso que era naquele momento, né, relutou muito, até que realmente ele aceita, acontece esse encontro, né, a menina é curada, e o senador recebe aquele convite, que era para segui-lo, né, seguir Jesus, coisa que ele não faz. Ana, por outro lado, ou melhor, Lívia, por outro lado, aceita esse convite. Né? E como eu falei, o propósito aqui não é falar do romance em si. Então, eu vou já fazer um salto aqui, vou para uma outra parte que é extremamente emocionante da obra, que é justamente esse sacrifício de Lívia. Lívia já era uma cristã, ela já tinha aceitado Jesus, já vivia aquilo. Então, ela aceita sacrificar-se, né, junto de outros cristãos, numa arena ali, né, de um circo. Não vou ficar entrando em detalhes aqui da obra. Mas é muito emocionante essa passagem, né? Porque ela vira, então, para Ana e diz, né? Agora, querida, tenho um derradeiro pedido a fazer-te. Dizei, senhora, sussurrou a serva, com os olhos rasos de lágrimas. Antes de tudo, sou sua escrava. Ana, se é verdade que temos de testemunhar ainda hoje a nossa fé, eu desejava comparecer ao sacrifício como aquelas criaturas desamparadas, que ouviam as consolações divinas junto de Tiberíades. Se puderes atender-me, troca hoje comigo a toga da sua senhora pela túnica da serva. Desejava participar do sacrifício com os vestes humildes e pobres da plebe. Não porque me sinto humilhada perante as pessoas da minha condição, no momento de todo do testemunho, mas porque, arrancando para sempre os derradeiros preconceitos do meu nascimento, daria à minha consciência cristã o conforto do último ato de humildade. Eu que nasci entre as púrpuras da nobreza, desejava buscar o reino de Jesus com as vestiduras singelas dos que passaram pelo mundo no torvelino doloroso das provações e dos trabalhos. E nessa passagem muito emocionante é dito, então, que Ana consegue, né? Ana é poupada, mas a Lívia, ali, então, chega ao seu fim. Ana desencarna anos depois, com o senador e a filha Flávia, né? A filha de Lívia. Já agora, um outro relato também que eu achei muito interessante é o de Francisco e Frei Leão. Por quê? Na obra Francisco de Assis, que foi ditada pelo espírito miramês, é revelado para a gente uma vivência de Francisco de Assis ainda como João. Né? E João, né, discípulo que Jesus amou, João, que foi escolhido para consolidar o amor na face da terra. E João, ele tinha diversos seguidores, né? E um deles era um jovem chamado Pátios. Mas como que se dá esse encontro? João Evangelista, na época, né, para fugir de perseguições, ele assume um nome, né, adota o nome de Pai Francisco. Então, em uma dessas pregações, em um vilarejo, chega ele, esse rapaz, que tinha sido acometido pela lepra. Esse rapaz de nome Pátios. Então, João, ali, muito emocionado, impõe as mãos a esse rapaz
né? E nessa cena belíssima também, ele percebe que da sua mão, né, se sobrepõe uma outra mão. Quando ele estava ali, né, com a mão imposta sobre esse rapaz, ele percebe isso. E uma voz que conhecia ser a do Cristo, e o rapaz também percebe essa voz, né? E essa voz diz a eles, né? Quero que sejas limpo dessa temível enfermidade, e não te esqueças de compreendê-la, para que não caias em novo infortúnio. Sê um caminho para que eu possa falar com João. Então, essas palavras, né, tão emocionadas e que têm um significado tão imenso para os dois, né, elas ficam ali na memória dos dois, né, tanto do apóstolo quanto desse estudante e seguidor, Pátios, né? E o que é dito para a gente é que Pátios assimilou tão bem essa forma de Francisco de amar tudo, forma de João e de Francisco, né, do pai Francisco, de amar tudo, que foi o seguidor que mais se assemelhava dele, né, porque João teve diversos outros seguidores. O que nós vemos também na sequência, né, alguns anos depois, ou melhor, tempos depois, é que é dito, então, que eles retornam já no século XII, já na Itália, na condição do mestre, Francisco de Assis, e do discípulo, que seria, então, Frei Leão. E o que acontece agora? Frei Leão, então, ou melhor, Pátios, né, agora como Frei Leão, segue o mestre escrevendo tudo o que Francisco ditava para ele, enquanto médium do Cristo. Né? Então, dessa amizade que nós já vimos, né, que veio de outras encarnações, nós temos belíssimas histórias, né? Francisco, nós conhecemos ele muito bem. E eu achei até legal, eu tinha até pedido, né, para os nossos colegas aí, se conseguisse tocar essa música, que ela faz um relato muito interessante sobre essa história, né, de que certa vez estavam, né, Francisco e Frei Leão seguindo, né, de Perúgia para Santa Maria dos Anjos. Então, Frei Leão pede a Francisco para explicar para ele o que seria a perfeita alegria. E ele vai falando para ele, né, explica, né, imagina, nós aqui andando na neve, no frio, ao chegarmos lá em Santa Maria dos Anjos, né, e dissermos, né, e pedirmos para entrar, né, e se formos perguntados, quem somos nós? Se eu disser, Francisco, estou aqui com meu amigo Frei Leão, possivelmente não seria, né, não seríamos bem recebidos, ou melhor, seriam dito que não seríamos nós, seriam talvez dois vagabundos que estariam roubando, né, os pobres e nos deixariam ali de fora, né? Então, nessa situação, e não nos abrir e deixarmos estar ao tempo, a neve e a chuva, com frio e fome até a noite, então, se suportarmos tal injúria e tal crueldade, tais maus tratos, prazenteiramente, sem nos perturbarmos e sem murmurarmos contra ele, e ainda assim, constrangidos pela fome e pelo frio, pela noite batermos mais e chamarmos, pedirmos ao amor de Deus, com muitas lágrimas que nos abra a porta e deixei entrar. E se ele mais escandalizado disser, vagabundos importunos, pagai-lhes como merecem, e sair com bastão no dorso a nos agarrar pelo capuz. Ou seja, ele vai falando que de toda forma, se mesmo assim não abrissem para eles, mesmo assim, né, não fosse aberta ali os portões a eles, acima de todas a graça e de todas as dons do Espírito Santo, os quais Cristo concede aos amigos, está o de vencer-se a si mesmo e voluntariamente pelo amor suportar trabalhos, injúrias, opróbrios e desprezos. Ou seja, se naquela situação ali que eles estavam jogados ao relento, se mesmo assim eles tivessem fé em acreditar, né, no Cristo, a fé deles é o que os salvaria. Eu achei esse relato muito bonito, essa música também ela é muito interessante, ela é muito bonita. E dando sequência, né, nessas existências e nessa amizade, nós temos depois que Frei Leão retorna sozinho, novamente, né, à Itália, mas agora ele retorna como um médium, Pietro Baldi, que é foi um médium, né, muito inteligente, uma inteligência ímpar, né, e que foi muito importante para a literatura espírita, mostrando que
ao longo das existências, você permanece ali com aqueles seus amigos, aqueles mentores, né? Porque ele descrevia ainda esse contato com Cristo, esse contato ainda com Francisco, através dessa mediunidade dele. Um outro relato bem interessante que eu vejo na literatura, um relato de amizade, é sobre André e Lísias. E nós vemos, né, ao longo das obras de André Luiz, né, da riqueza de detalhe que ele fala do plano espiritual, ao passo que ele vai se capacitando mais, que ele vai se instruindo mais, que ele vai realmente tendo consciência do espírito imortal que ele é, que ele sempre tem ao seu lado um instrutor, sempre tem ao lado alguém mais capacitado que ele, que vai me mostrando os caminhos, né? Poderíamos citar aqui diversos outros amigos, né? Clarencio, Aulus, diversos outros. A Narcisa, que aparece em nosso lar e o acompanha também depois, como é descrito em algumas outras obras. Mas por que eu citei Lísias? Porque é muito fácil ser amigo de quem está bem, de quem já está equilibrado. Mas Lísias encontra o André no momento em que ele ainda estava confuso. Ele tinha acabado de despertar, né? Tinha acabado de ser resgatado ali do umbral. Então, ele ainda estava, né, muito sem consciência nenhuma de saber o que ele era. Mas esse Lísias, né, esse jovem, ele percebe ali no André uma genuína curiosidade, uma vontade mesmo de se melhorar, né? E ele trata esse amigo, né, com tanta sensibilidade, com tanta abnegação, com tanto devotamento, que, assim, eu vi nesse laço aí de amizade algo muito bonito. E foi isso que eu quis trazer, né? Desse relato dos dois. Então, citando novamente esse primeiro encontro, né? Quando perguntado, né? Quando André pergunta quem era Lísias, ele de uma forma muito simples, simplesmente diz, né? Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor assistente, Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar tratamento. E aí André, querendo saber ainda da vivência dele na Terra, né? Pô, se eu estou aqui, né? Num local como esse, como um hospital, não sei o que é, você deve ser um enfermeiro, né? E aí o rapaz simplesmente responde, né? Não, sou um visitador do serviço de saúde. Nessa qualidade, só não coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro, ou previdências que se refiram a enfermos recém-chegados. E nós vemos, né, como o André Luiz fala, né, muito bem no decorrer da obra, esse carinho em que toda vez que ele solicita Lísias aparece, né? Dessa atenção diária que é dispensada a ele, né? Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Depois, decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí, pela primeira vez em companhia de Lísias. E mais à frente, notando o meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões do nosso lar. Ou seja, o que eu vi aí, como eu falei, né, é muito simples, né? É muito fácil você já auxiliar quem já está bem. Mas é difícil você ter a paciência, né, ter aquele trato cuidadoso, né, com alguém que ainda está debilitado, alguém que ainda está precisando de algo mais que você possa oferecer. Né? Então, esse relato dos dois, para mim, isso foi muito bonito. Eu achei bem interessante de compartilhar. E agora, na sequência, eu trago aquele que, por fim, né, é o amigo de todos, né? Aquele que sempre está ao nosso lado, que é o nosso amigo Jesus. Né? E a questão de Jesus, pela forma como ele falava, pela forma como ele, só o caminhar, só o olhar dele, ele já tinha um magnetismo tão grande, seria possível dizer quantos seguidores ele tinha, quantas pessoas próximas tinha dele. Mas esse grupo vai se reduzindo para os 12 apóstolos, e dentro desses 12 apóstolos nós ainda temos um grupo mais reduzido ainda, né, que algumas vezes Jesus os chamou de amigos. Então nós temos aí dentro desse grupo 3 apóstolos, 3 mulheres e um homem, ditamente um amigo cujo a morte Jesus chorou, né? Então, em relação a esse homem e 2 dessas mulheres, são da mesma família,
É Marta, Maria e Lázaro, né? E então, alguns relatos mostram que Jesus era muito íntimo dessa família, porque sempre que ele passava por Betânia, ele se sentia muito acolhido por eles e permanecia na casa, fazia uma visita, e de lá nós temos alguns relatos, né? Nós temos algumas situações. Marta, por ser a mais velha e por ser do costume da casa, né, ou melhor, o costume, né, das mulheres na época ainda serem voltadas às atividades do lar, às atividades domésticas, Marta, então, certa vez recebendo Jesus, está ali naquela ocupação, né, arrumando a casa, enquanto Maria estava ao seu lado. Então, Marta questiona Jesus, né? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Isso está relatado, né, em o Evangelho segundo Lucas. Mas ela é surpreendida com a resposta do Cristo, né, que ela achava que ele ia acolher o que ela tinha falado, né, a preocupação dela em servir, em ajudar, né. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. De todas, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu quis trazer isso porque eu acredito que seja uma passagem mais conhecida do relato deles, né? E de Lázaro, com certeza, né? É a questão da morte e da ressurreição desse amigo de Jesus, né? Ao verem Lázaro à beira da morte, Marta e Maria mandaram um mensageiro ao encontro de Jesus para informar do estado de saúde do irmão. Senhor, aquele que amas está doente, disse-lhe o homem. Apesar de serem tão próximos, Cristo só partiu para Betânia, onde eles viviam, onde vivia essa família, 2 dias depois. E quando chegou, Lázaro tinha morrido há 4 dias. Então, ainda no Evangelho de João, é citado, né, que Jesus apenas amou 2 homens. João, que foi esse discípulo mais amado, e Lázaro, dada a importância de que Lázaro tinha para Jesus como um amigo. Dentre esse círculo ainda mais íntimo, nós temos esses 3 apóstolos, né? Tiago, João e Pedro. Mas por que eles eram os mais próximos de Jesus? Não há um relato muito claro que diga disso, que fale sobre isso, né? Por que os 3? Mas há alguns indícios, né? Por exemplo, há ocasiões que somente os 3 estavam presentes. Por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, na cura da mulher hemorroíça, na transfiguração de Jesus, onde eles viram, né, Elias e Moisés, e no Getsêmani, naquele momento em que Jesus, né, vai meditar no Monte das Oliveiras, os 3 ainda estavam ali com ele, sempre Tiago, João e Pedro. E por que desses 3 estarem ali? Primeiro, porque eles eram pescadores, pode ser um dos fatos dessa convivência. João e Tiago eram irmãos, né? E em algumas situações, por exemplo, como na cura da filha de Jairo, isso aconteceu em um quarto. Então, seria mais simples, né? Você estar acompanhado de menos pessoas, né? Do que estar ali, pelo menos com os 12 apóstolos em todo local que Jesus ia. Então, isso muitas vezes, né, justifica a presença desses 3 mais próximos, dessa intimidade entre eles. Mas o que nós sabemos também, né, o que nós podemos perceber, é que Pedro foi importantíssimo para a igreja. Talvez por isso, né, por Jesus já perceber isso, que ele tenha trazido Pedro para próximo dele, né? João já era o que ele mais amava. João é primo de Jesus, então já existe também essa proximidade. E Tiago, o que é relatado é que Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer pela causa do Evangelho. Então, nós também podemos pensar dessa forma, né? Ou uma forma já de uma compensação, de um consolo, ou talvez porque Jesus simplesmente, né, gostasse da presença desse companheiro também, desse amigo. Mas, enfim, os 3 foram os mais próximos dele, né, dentro dos relatos que nós encontramos e que nós sabemos. E, por fim, uma outra amiga, que é chamada por Jesus assim,
foi Maria Madalena, né? Que foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, né? Isso tinha acontecido 3 dias após a morte do Cristo. Maria encontra, então, o sepulcro vazio e pensa que alguém tinha levado o corpo. Desesperada, então, ela corre para chamar alguns discípulos né, e encontra Pedro e João, que não acreditaram nela, ou melhor, seguiram-na, né, até a sepultura e viram a sepultura vazia. E ela fica chorando e eles vão embora. Quando, né, ao chorar, então, ela viu 2 anjos. Depois apareceu um vulto que ela não reconheceu de imediato. Pensou que fosse um jardineiro. Então ela ouve: mulher, por que choras? Perguntou-lhe o homem. Maria, então, suplica-lhe: se foste tu que o tiraste, dize-me onde o puseste, que eu vou buscá-lo. Só percebeu que era o Jesus no momento em que ele pronunciou o nome dela. Então ela disse: Rabuni, e fez o que Cristo lhe mandou. Foi anunciar aos outros a novidade. E Maria de Madalena também sempre esteve presente, né, nas horas mais importantes da vida de Jesus. Depois dele ser preso, alguns apóstolos fugiram, né? Ela não, ela ficou. Ficou com outras mulheres para ver tudo de longe. Manteve-se ao pé da cruz, onde Jesus morreu, até que foi retirado o seu corpo. E como reconhecimento, foi a ela que Cristo revelou a sua ressurreição. Bom, não há dúvida, né, que havia essa proximidade, essa afeição mútua entre os dois, né? E por isso que há essa definição, né, de falar que ela pertencia a esse círculo próximo de amigos, né, esse círculo mais íntimo de Jesus. E por fim, agora, ou melhor, eu queria trazer também uma mensagem que está no livro Amizade, que é um livro que foi ditado pelo Espírito Meimei, que ela define, que ela relata essa passagem de João, dizendo o seguinte, né? E conta as tradições da vida espiritual, que o apóstolo João, em se retirando Jesus da ceia, que lhe precedeu o encarceramento, pergunta-lhe agoniado: Senhor, por que predizes a nossa separação? Por que nos deixarás, segundo profetizas? Acompanha-te os passos e ouço-te as preparações. Não porque busque fortuna ou poder, influência ou renome. É que encontrei contigo o que buscava: a compreensão e o amor fraterno, a simpatia e o conhecimento. Senhor, não nos abandones, precisamos de ti. O Cristo, então, afaga-lhe a cabeça, passa novas instruções e pela primeira vez diz, né? Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Isso é relatado no Evangelho de João. Então, amigo foi a forma mais expressiva que Jesus destacou do vocabulário para definir alguns dos companheiros, né, esses companheiros. Isso ocorreu naturalmente, porque nenhum de nós consegue realizar sem amigos o que comungam os nossos pensamentos, sem nos auxiliarmos. Não seria uma forma de concretizar os nossos próprios sonhos, nossos anseios, né? E esse livro, né, Amizade, ele foi ditado por esse espírito Meimei, justamente tentando trazer essa mensagem, né, tentando trazer essa questão de que Jesus já não nos via mais como servo, já queria essa proximidade conosco. Por isso que ele é esse nosso amigo, né, o nosso amigo mais íntimo. E por fim, né, só retomando o início dessa apresentação, né, eu acredito que a intenção melhor, né, desse estudo foi destacar como que esse simples encontro de almas, né, esse simples encontro de personagens
ele pode destacar, né, despertar em cada um sentimento tão diferente, né? Quando Paulo encontra Lucas, ele tem seu ânimo renovado. Ele vê em Lucas ali um discípulo. Ele vê ali a continuidade do seu trabalho, né? Ele vê a força naquele jovem, mas ele também se renova. Então, a amizade pode nos trazer esse sentimento também, né? Em relação a Lívia e Ana, o que eu vejo é o despertar da consciência de Lívia. Óbvio que ela já era um coração, já era um espírito mais sensível, mas ela poderia simplesmente ter ouvido tudo aquilo que a sua serva estava falando e não ter dado atenção. Mas não, ela tem a sua consciência desperta ali, naquele momento, através daquela intimidade, através daquela cumplicidade que existia entre as duas. Em relação a Pátios e a João, depois a Francisco de Assis, o que eu vejo é a gratidão que ele teve, e ele mesmo fala, né? Primeiro, Francisco curou o seu corpo, depois curou a sua alma com os ensinamentos, e é por isso que ele seguiu Francisco em outras encarnações sucessivas e foi mentorado por ele na última. E em relação a André e Lísias, o que eu vejo é a devoção como Lísias tratava André, uma forma que foi apresentada para André do plano espiritual e que André conseguiu incorporar essa devoção e trazer, então, né, para todos nós, que é a forma como ele relata o plano espiritual, que é a forma como ele, através desse desejo dele de conhecer, ele passa para todos nós, do cuidado que ele tem em cada palavra que ele utiliza, em cada pergunta que ele faz, né? Então, eu vejo nessa relação de amizade essa devoção. Em relação a Jesus e nós, eu acredito que é o nosso amigo íntimo, né? É o nosso melhor, maior e o amigo que sempre estará ao nosso lado. E eu acredito tanto nisso que quem já teve esse encontro com Jesus sabe como era a vida antes e como é a vida depois desse encontro. E quem ainda não teve, certamente vai ter um dia. E certamente vai entender desse sentimento e disso que eu tentei passar agora aqui. E, na sequência também, que eu queria deixar, é essa mensagem do Chico. É uma mensagem, né, muito bonita, né, em que ele diz: gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia e que morra como quem soube viver direito. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Mas se eu morrer antes de você, acho que vou estar no céu. Acho que não vou estranhar o céu. Ser seu amigo já é um pedaço dele. Então, eu encerro essa apresentação, né, com essa mensagem. E eu utilizei aqui essas obras e também esse portal, que é um portal de estudo que eu gosto muito. Ele traz muitas relações, né? Você pega, por exemplo, um texto do Emmanuel e ele te dá várias outras referências. Então, para quem gosta de estudar, ele é muito importante. E desse segundo aqui, eu tirei algumas referências das bibliografias que foram utilizadas. Então, é isso. Eu queria agradecer, então, pela paciência de todos, né? Espero que tenha contribuído. Ou seja, relembrando, né, algumas situações para alguns, né, algumas histórias, porque o que eu trouxe não foi nenhuma novidade, mas é só relembrando para alguns, ou seja, tocando de alguma forma. Então, obrigado a todos. Nós que te agradecemos, Olívio, foi muito bom, muito gostoso relembrar, né, o valor da amizade, de uma pessoa que a gente confia, uma pessoa com a qual a gente se identifica, uma pessoa que a gente quer dividir, compartilhar, né, todos os momentos. E enquanto você foi falando, né, a respeito dessas amizades que a gente tem notícia, essas histórias todas, eu fui lembrando, assim, de uma coisa que aconteceu, que
por a gente estar reencarnado, a gente tem essa mania de achar que a coisa é bem material, né? Então, quando virava, falava assim, alma gêmea, aí virava assim, alma gêmea, no caso das mulheres, é o meu marido, né? E a alma gêmea, no caso dos homens, é a minha mulher. E é justamente depois que a gente descobre uma verdadeira amizade na nossa vida, ou várias, né, verdadeiras amizades, é que a gente vê que aí sim está a nossa alma gêmea. E é ela que nos sustenta, que nos fortalece, que nos põe para cima, que nos socorre, que nos puxa a orelha, porque nessa hora eu lembro um ditado da minha mãe: pé de galinha não mata pinto, né? Então, assim, é aquele amor que a pessoa tem pela gente e que nos põe para cima. Muito obrigada por tudo que você fez por nós hoje. Foi muito gostoso te ouvir e foi muito bom mesmo relembrar a amizade. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, esteja à disposição. É só que eu eu gostaria de tenho pedir. Pode dizer, Pode Marlene. falar. Pode. Não, é só para pedir a Posso música falar? que o Olídio pediu. Eu tinha pedido, Anne, para o Toninho, mas eu não sei, o Toninho não está, eu não sei se o Ô, Fernando... Lídio, eu sei que a Cláudia tem uma grande amiga, que é a nossa mãezinha do céu. Ela conta, né, da ligação dela. Então, no final, para substituir a música que você pediu, pedir a Cláudia para cantar a Ave Maria, que ela gosta muito. Pode ser, Claudinha? Pode, com certeza, faz... com certeza. Pode então, sim. tá. Aí você pode dar sequência e depois nós te ouvimos na Ave Maria. Pode ser, Olídio? Sim, com certeza. Deixa eu só falar uma coisinha que me ocorreu aqui também. Quando a Cláudia falou da questão da amizade, da alma gêmea, eu cheguei ao Jefa de uma forma assim, foi um convite de uma amiga, né? E conheci essa moça, assim, e ela me apresentou a mãe dela. E nós temos uma amizade que, assim, é tão bonita e é tão maravilhosa que eu só consigo descrever dessa forma, entendeu? O nome dela é Regina, não sei se vocês se recordam, assim. Ela, infelizmente, não está frequentando o Jefa, né? Nesses últimos anos que eu estou, ela não está mais. Mas sempre falo com muito carinho da casa, né? Nós temos uma convivência diária, todo dia trocamos mensagens, assim. Então, para mim, é um desses relatos. Eu acredito muito nisso, né? E vários outros, né, amigos que eu tenho na vida que me demonstram muito isso, né? Eu gosto muito de falar isso, né? Falar, não, eu tenho um amigo. Eu gosto muito de entregar numa relação assim, uma relação de amizade. Então, quando me ocorreu esse tema, quando ele veio, eu na hora, né, percebi, seria bom sim falar dele. Então, eu que agradeço muito a todos. Muito obrigado. Cláudia, eu gostaria que nós envolvesse aqui nessa oração, nesse momento da visitação, o neto da cuidadora da minha mãe, um menino de 2 anos, o nome dele é Raik Jonas, ele foi agredido por um cachorro, e foi gravíssimo e está sujeito ele até perder as vistas. Tá bem? Ok, com certeza, com certeza. Então, nós vamos... Está lá no João 23. Tá bom. Então, nós vamos nos preparar agora para esse momento tão puro que é que a gente coloca o nosso carinho, o nosso amor, e a gente tem a oportunidade de demonstrar a nossa amizade pelos nossos irmãos, né? Não só ao Kaique hoje, né, que sofreu esse acidente, mas todos que estiverem precisando de um carinho, de um consolo, de uma palavra amiga, de um sorriso, de um olhar doce, um ombro para se apoiar,
às vezes até para chorar e desabafar. E, na minha concepção, ninguém melhor do que ela, a Nossa Senhora, a nossa mãe, a nossa Maria, Maria de Nazaré. Então, esse momento de agora, da nossa irradiação, nós vamos fazer orando a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Muito obrigada, minha Nossa Senhora. E aproveitando também essa energia toda, que ela nos acompanhe nessa semana que irá começar amanhã. A gente está dando um passo importante, né, na nossa existência aqui terrena, principalmente no Brasil. A gente vai eleger prefeitos, vereadores. Então, nosso carinho, nosso amor pela nossa cidade, por onde a gente mora, nossa casa física, né, que precisa de ser bem cuidada, para que a gente também fique bem dentro dela. E a gente aproveita essa energia toda, esse tanto de luz, esse tanto de rosa, esse tanto de alegria, sorrisos, abraços e beijos, que a gente está tão carente nesse tempo de pandemia, né? E a gente vem recebendo em forma de bênçãos e de luz. É isso que está confortando os nossos corações e nos dando força nesse período. E aí a gente vai falando aquela frase, vira e fala assim, tá ruim. Ah, mas tá bom. E a gente levanta, a gente ergue e vamos em frente e vamos que vamos, né? Um beijo grande para todos que participaram, que ouviram, que viram. Muito amor, muita alegria para todos nós, que é assim que a gente deve viver. É assim que Francisco pedia, né, que a gente vivesse. Rindo, cantando, louvando. Porque a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. E ninguém melhor do que Jesus, esse nosso amado e especial amigo que nós temos do nosso lado. Sempre, sempre, sempre. Eu aproveito para puxar a fila dos nossos cantores e eu vou cantar para vocês, com todo o meu carinho, com todo o coração, a nossa Ave Maria do Jefa, da nossa casa. Ave Maria, Virgem do céu, santa de amor, em vosso olhar toda magia, a luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor, felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha dos céus, Ave
Salve a nossa mãezinha, nossa Maria. Lindo, Cláudio. Lindo. Muito obrigada, viu, Cláudio? Agradeço, de coração. Quando eu te vi aqui, Cláudio, eu ia pedir para você cantar Ave Maria, mas já que você me matou. Transmissão de pensamento. Bom demais. Muito bom. Fernando, canta pra gente o que você quiser, o que você tiver inspirado, para deixar a gente mais alegre ainda. Vou cantar uma da casa. Seu próximo. Ai, que bom. A gente mata a saudade. É. Eu só fiquei curioso para saber qual que é a música que eles estavam querendo que o Toninho cantasse. Perfeita Qual? Alegria. alegria. Ah, não, essa eu não conheço. Tem uma outra que eu acho que é Um Amigo de Todas as Horas. Ué, essa eu vou procurar, essa eu também não conheço. Tá ótimo. Quando olhar para seu próximo, veja nele um irmão que mora em vossa casa, mas está no coração. Muitos pensam, meus amigos, que aparecem envolver, mas o digo com certeza que amar é se esquecer. Mas o digo com certeza que amar é se esquecer. Não procure nessa vida recompensa pela sua obra, pois o Cristo deu sua vida e nem por isso ele nos cobra. Não procure nessa vida recompensa pela sua obra, pois o Cristo deu sua vida e nem por isso ele nos cobra. Siga a nossa caminhada, pensando no vosso irmão, lá no fim da vossa estrada encontrará salvação. Eu vos digo essas coisas, é bom muito vos amar. Quem seguir o bom caminho, muita luz há de encontrar. Quem seguir o bom caminho, muita luz há de encontrar. Não procure nessa vida recompensa pela sua obra, pois o Cristo deu sua vida e nem por isso ele nos cobra. Não procure nessa vida recompensa pela sua obra, pois o Cristo deu sua vida e nem por isso ele nos cobra. Que lindo! Lindo. Muito bom, muito bom. Essa é linda. Seu próximo é lindo. Muito bom. Ah, lembrei aqui. Se alguém quiser. Quanta luz. Ah, você tem aí, Francisco? Quanta Você tem, não? A prece super, Cláudio, depois continua cantando, é isso?
Será que a Cláudia caiu, Felipe? Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazei, Senhor, que eu não procure tanto. Ser consolado como consolar. Ser compreendido como compreender. Ser amado como amar. Pois é dando que recebemos. É esquecendo-nos que nos encontramos. É perdoando que somos perdoados. E é morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Viva Francisco, nosso amigo também. Agora vamos continuar cantando, agora pode.